Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez em nosso canal. Quero estar deixando uma palavra do nosso Deus para o seu coração nessa oportunidade. Quero estar trazendo uma palavra de alerta para você, esse canal que nós colocamos como Focalizando a Seara. Que o nosso intuito é focalizar a seara do Senhor, falar de uma palavra de despertamento para a igreja do nosso Deus, uma palavra de salvação, uma palavra que te traz um alerta, como eu quero fazer nessa oportunidade. Quero estar trazendo uma palavra de alerta para a liderança da igreja. E quero pedir para que antes disso você estivesse aí clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, estivesse aí se inscrevendo em nosso canal, fazendo a sua inscrição, e muito importante que você também não deixasse aí de acionar o sininho para todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo uma nova notificação e divulgando essas mensagens aí para grupo, para amigos, para familiares, pessoas que você venha a necessidade de um despertamento nas suas igrejas. Quero estar compartilhando com você uma palavra lá em Hebreus, na carta de Hebreus, no capítulo 17, o capítulo 13, me perdoe, apenas o versículo 17, em que diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 17: Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Que Deus te abençoe, que Deus aí te dê a graça, a vitória sobre a sua vida, sobre o seu entendimento. Irmãos, nós enfrentamos, nós como líderes, ou você que tem o desejo de ser líder, talvez está estudando para ser um líder, seja um teólogo, seja um diácono, um presbítero, uma missionária, seja um pastor, seja qual área que você vai estar assumindo dentro da sua igreja, seu ministério, nós enfrentamos uma dificuldade muito grande. As igrejas enfrentam dificuldade, mas a liderança pastoral, a liderança que tem esse compromisso, essa responsabilidade de ser um guia espiritual, pois o texto que nós lemos aqui, ainda que muitos relatam como para os pastores, que são os compromissos maiores, mas em todos os momentos em que você aí seja um diácono, seja um líder de um círculo de oração, um líder de congregação, um líder de igreja, um líder de um grupo, seja de jovens, seja de adultos, seja qualquer tipo de liderança que você assuma ou que você tenha dentro do seu ministério, você é um guia espiritual. Você tem um compromisso muito grande. E eu queria estar trazendo essa palavra para você. Estava vendo alguns tempos atrás uma ilustração que eu encontrei, muito importante. Eu já conheço ela há vários anos, mas eu queria aproveitar, já que nós estamos falando sobre liderança, sobre pastores e líderes, e trazer, porque ela se encaixa justamente no que estamos vivendo hoje, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Essa ilustração se encaixa naquilo que nós estamos vivendo hoje, dentro da nossa visão de liderança, em que diz que um grupo de crentes procurou o pastor de uma outra igreja, numa cidade vizinha, e perguntou-lhe: Pastor, estamos tentando achar um jeitinho diplomático de dispensar o nosso pastor. O senhor tem alguma sugestão de como podemos fazer isso sem sermos indelicados com ele? E o pastor lhe perguntou: Mas por que vocês querem se livrar dele? E o grupo respondeu: É que a nossa igreja está estagnada, infeliz. O nosso pastor não tem visão nem liderança, não sabe pregar e não é um homem de oração. E aquele pastor, após refletir alguns instantes, ele disse o seguinte: o pastor aconselhou-os a agir da seguinte maneira: cada vez que ele pregar, recitem para ele os pontos do sermão na saída do culto.
Isso vai obrigá-lo a se preparar cada vez mais, pois agora ele sabe que vocês estão acompanhando atentamente as suas mensagens. Cada vez que ele trouxer uma nova ideia, dê ele todo o apoio que precisar para dar certo. E faça isso com entusiasmo. Em breve, a sua visão vai se abrir, pois agora ele sabe que pode sonhar, pois tem o apoio entusiástico da igreja. Reúna um bom grupo de irmãos e comecem a orar por ele. Em breve, ele vai estar orando com vocês e por vocês. Logo, logo, assim que ele estiver pregando melhor, tiver adquirido ampla visão de ministério e vida de oração, uma grande igreja o convidará e tirará ele de vocês. Que Deus nos abençoe, irmãos. Esse texto ele é interessante demais. Em que nós vivemos momentos que, primeiro, que há um desrespeito muito grande por liderança. Onde nós vemos que não se existe mais aquele respeito pelos os membros da igreja. Muitas vezes nós mesmos, eu mesmo como pastor, às vezes nós chegamos a perguntar quem é o meu filho espiritual. Porque nós somos geradores, irmão, de filhos espirituais. E nós fomos chamados para cuidar dessas vidas. Mas a dificuldade maior, irmãos, é que essas pessoas, esses membros de igreja, pessoas que se convertem, elas não querem ficar dentro de um ministério, debaixo de uma liderança de um pastor. Elas já não sabem mais o que é isso. E eu queria estar falando para você, Deus me deu um tema. Até o tema dessa ilustração, ela é diferente, ela fala como se livrar de um pastor fraco. Mas eu quero trazer um tema diferente, em que fala pastores em perigo. Por que os pastores estão em perigo? Nós sabemos quando nós somos vocacionados, separados, e quando nós temos uma plena convicção de quem nós somos na presença do Senhor, nós sabemos que nós não corremos risco de cair numa tentação, de cair num pecado, de ceder, de se subornar, de aceitar subornos. Mas o perigo de nós perdermos os membros da igreja como esse grupo que estava insatisfeito, porque hoje o grande perigo é as grandes atualizações das igrejas. São aquilo que tem infiltrado dentro das igrejas. As novidades, as coisas novas. Mas não são coisas novas vindas pelo Espírito, são coisas novas vindas pelos profissionais da fé. Por isso, eu quero falar sobre esses pastores em perigo. Estava lendo uma estatística, eu gosto muito de estatísticas, mas com relação à igreja, ao corpo de Cristo. E uma pesquisa realizada entre 500 pastores. A pergunta foi a seguinte: qual a maior tentação enfrentada pelo pastor líder? O resultado foi o seguinte: primeiro, tentação sexual 41%. Em que os pastores eles são tentados. Muitos acabam cedendo para isso. 41%. Segundo, tentação para desistir do ministério, 30%. 30% de líderes. Quando eu falo que quando um pastor sério, um pastor convicto, vocacionado, ele cede para uma tentação de desistir do ministério, ele está dando lugar para o oportunista.
Então 30% são tentadas a desistir do ministério. Terceiro, 22% é ambição profissional. Eu creio que isso, hoje, nesse dia que nós estamos, deve ter dobrado esse quadro de 22%. 22% é ambição profissional. Não é mais vocacionado, se prepara de uma forma profissional, se especializa num tipo de pregação, de mensagem, para ocupar os púlpitos e fazer como esse grupo, um grupo como esse, uma igreja desavisada como essa, vai atrás de orientações para encontrar um pastor desse profissional. 22%. E o quarto, são 7%. Eu creio que hoje, na situação que nós estamos aí, são 7% que são levados esses pastores a desistirem dos seus ministérios, a abandonar os seus ministérios. Então nós vivemos dentro desse contexto de liderança, homens, mulheres, jovens, adultos, vivendo nesse contexto onde estamos cercados de profissionais da fé, meus queridos irmãos. Esse grupo que nós lemos, que achava o seu pastor um pastor fraco, um líder fraco, porque talvez não era tão eloquente nas suas mensagens, não era tão persuasivo nas suas colocações, não trazia uma certa emoção quando ele falava para o público. Ele era um pastor fraco, um pastor ultrapassado, retrógrado. A igreja queria algo novo, não queria um homem com unção, não queria um homem cheio de poder de Deus, revelações de Deus, palavras reveladas que vêm do coração de Deus, não. Mas queria um profissional desse da fé, desses 12%. E é o que nós vivemos hoje dentro desse contexto. Quando fala em pastores em perigo, eu falo de pastores vocacionados, homens, mulheres separados por Deus, que Deus separou para um grande propósito, de cuidar de alma, de velar pelas almas. Mas nós vemos igreja vivendo como esse grupo, em busca de profissionais da fé, em busca desses ou dessas que não se importam em velar pela vida de ninguém, de nenhum membro de igreja, que não querem pagar o preço por ninguém, mas querem estar ali no púlpito como profissional, trazendo uma palavra que mexe na emoção, uma palavra de autoestima, não uma palavra de salvação. Que a palavra de Deus, irmão, ela tem apenas 3 sentidos. Ela exorta, ela consola e ela edifica. Ela só tem esses 3 sentidos na vida de um cristão. Mas o exortar já não existe mais hoje dentro desses profissionais da fé. Só existe hoje a palavra exaltar. Então esses pastores profissionais hoje não são pastores vocacionados. São homens que se preparam, mulheres que se preparam de uma forma específica. E muitas vezes entende pena dentro de seminários sérios, não. Não são dentro de seminários sérios. Se preparam como bons profissionais para ocuparem um cargo de uma boa empresa. Sabem como falar,
sabe como mexer com o emocional da plateia, do público, sabe qual é a necessidade do momento, a palavra do momento, a mensagem do momento, aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que querem que Deus fale com elas, mas segundo as necessidades do momento delas, é o que elas querem ouvir. Então é como esse grupo. As pessoas olham para o púlpito hoje e vê um homem simples pregando uma palavra sincera, uma palavra de salvação, uma palavra de reino, de vida com Deus, santidade com Deus. Essas pessoas, elas não querem isso. Elas querem uma palavra de motivacional, que eleva o seu ego. Às vezes Deus não quer isso, queridos irmãos. Existe uma diferença muito grande desses pastores profissionais para os pastores vocacionados. Os pastores vocacionados, aparentemente você olha, ele é como esse pastor talvez. Parece ser um cara fraco. Não é um homem talvez eloquente naquilo que ele fala. Talvez não é muito persuasivo nas suas palavras. Mas é um homem que ele tem uma revelação de Deus, uma oração de Deus. O pastor vocacionado, o líder vocacionado, ele dobra o joelho, ele chora pela tua alma, ele intercede por você. E esses profissionais da fé? Será que eles fazem isso? Simplesmente você frequenta essas igrejas, você entra lá e você recebe também uma palavra bonita que te traz um conforto, o seu emocional, te coloca para cima. Você sai dali entusiasmada, como um vencedor, olhando para uma meta. Mas será que isso é o suficiente? Esses homens, eles, líderes, vocacionados, eles têm o compromisso de velar pela sua vida. A palavra velar é cuidar, ele é orar por você de madrugada, chorar por você, interceder quando ele vê que você está indo por um caminho errado, em que ele está vendo que o teu coração está desejando coisas ruins, coisas erradas desse mundo, em que o teu comportamento está causando até uma divisão dentro da igreja, no seio da igreja. Então esse líder, às vezes ele nem te exorta, mas ele ora por você, ele pede para que Deus te conduza, como diz a palavra de Deus em Provérbios: ouve, filho meu, coloca, guia teu coração para o caminho sábio. Às vezes, as nossas intenções, nossos desejos, as nossas emoções, às vezes conduzem os nossos corações para o lado errado. E nós precisamos trazer o nosso coração para os caminhos de sabedoria, de excelência em Cristo Jesus. Quero dizer uma coisa para você que está aí procurando talvez uma igreja grande, onde existem pastores profissionais que só vivem de aplausos, de um fio-fio, que cada mensagem, cada frase que dá é um aplauso, é um assovio, é um uhul. Eu quero dizer uma coisa para você: se você está atrás disso, você está muito enganado. Não se mede uma igreja. Deus me deu essa frase de madrugada. Não se mede uma igreja pelo tamanho ou pelo número de membros que ela existe, que nela existem. Olha a frase que Deus me deu de madrugada. Não se mede uma igreja pelo seu tamanho ou pelo número de membros que nela existem, mas sim o quanto essa igreja incomoda o inferno. Uma igreja não é grande pelo tamanho de membros.
mas ela se torna grande, ela incomoda o inferno. E muitas vezes homens como esses, que não são eloquentes, talvez não são homens que têm muito conhecimento, muita teologia, mas são homens que têm Deus no coração, que incomodam o inferno com as orações, que velam pela sua alma, pela sua vida. Esses líderes vocacionados são sentinelas espirituais a favor da sua vida. Então, meu querido, minha querida irmã, meu jovem, minha jovem, meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra de Deus em Mateus já nos dizia, nos alertava sobre isso, acerca desses fins de tempos, que iam surgir homens em que muitos correriam de um lado para o outro. E nós estamos vendo isso. Quantas pessoas, irmãos, em busca desses profissionais da fé. Ah, porque prega muito bem, fala muito bem. Irmãos, é muito bonito isso. Falar bem, se expressar bem. Mas é a palavra de salvação. Falar que você vai ser próspero. Você vai conquistar grandes coisas em sua vida. É muito bonito. Mas eu não vejo eles falarem que para tudo isso implica uma coisa: vida com Deus, santidade com Deus, intimidade com Deus. Então que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Você, meu líder, você, meu amado pastor, você, meu amado irmão que é líder de uma congregação, minha irmã, você que é líder de um círculo de oração. Você que tem buscado ao Senhor com intensidade, tem chorado, pensado em desistir. Talvez estão te oferecendo um suborno, não aceite, não se deixe ser subornado pela fé, por nada desse mundo. Chore aos pés do Senhor, que Ele vai vir em teu favor e dar o que você precisa. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por esse grupo que vai estar ouvindo essa mensagem, que eles sejam agora alcançados pelo Teu poder, renovados, ó Pai, pela Tua fé, meu Deus, pela comunhão do Espírito Santo, meu Deus eterno, meu Deus, que Tu possa enxertar os seus corações de Tua presença, de Tua autoridade, meu Deus eterno, que eles tenham a visão, ó Pai, da águia, a prudência da serpente, a simplicidade, ó Pai, da pomba, meu Deus eterno. Derrame agora sobre esse grupo, meu Deus, que está ouvindo essa mensagem, meu Deus eterno, o óleo precioso para as suas vidas, ó Deus. Não deixe faltar o óleo sobre as suas cabeças, ó Deus. O azeite em suas lamparinas, ó Deus maravilhoso. E que eles sejam agora ungidos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro, eu abençoo agora esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê a vitória, em nome de Jesus, meus irmãos.